No Saber Direito desta semana, o curso é de Direito Penal. Você vai aprender o que são os crimes funcionais previstos no Código Penal: peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, dentre muitos outros. As aulas são com a professora Ana Maria Prates Barroso. Olá, meu nome é Ana Maria Prates Barroso, eu sou advogada criminalista e na área de administrativo sancionador, já professora há vários anos, mestre em Direito e doutoranda em Direito Penal. A aula de hoje nós vamos tratar de crimes funcionais, que são crimes praticados por servidor público. Na realidade, hoje nós vamos fazer uma parte introdutória, uma apresentação desse conceito de servidor público, direito penal, administração pública, comunicação da elementar de servidor público para os particulares. Então, hoje nós não vamos tratar de crimes em espécie, nós vamos tratar de uma parte geral. Bom, quando nós falamos em servidor público, isso vem à mente o conceito de administração pública. A administração pública, quando se trata no direito administrativo, quase sempre ela se refere ao denominado poder executivo, atos administrativos realizados dentro de um poder que executa. Contudo, para o direito penal, a definição de administração pública ela é muito mais abrangente. Ela abrange não apenas os atos executórios, mas também os atos do judiciário e do legislativo. E justamente por isso, o conceito de servidor público é um conceito mais abrangente no direito penal. No direito administrativo, o conceito de servidor público se restringe àquele servidor remunerado, concursado, que realiza atos administrativos. Já para o direito penal, não. Esse conceito estende-se a qualquer agente que preste serviços para a administração pública, remunerado ou não. Então, para efeitos penais, eu considero servidor público, por exemplo, o estagiário. Então, se hoje um estagiário ou qualquer outro prestador de serviço, mesmo que não remunerado, pratica um ato considerado crime, ele responderá dentro do rol de crimes praticados por servidor público. E como eu disse antes, isso é muito mais abrangente do que o poder executivo. Então nós vamos falar daquele servidor que está no executivo, no judiciário ou no legislativo, de maneira transitória ou não, remunerado ou não, que pratique infrações que sejam contra a administração pública. O artigo 327 do Código Penal, ele traz essa conceituação do servidor público para efeitos penais. Inclusive, no seu parágrafo, ele traz um conceito de servidor público por equiparação. Ou seja, além desses servidores que nós falamos, que engloba qualquer agente que trabalhe no serviço público, nós ainda vamos ter, considerados como servidores públicos para efeitos penais, aqueles agentes que trabalham em entidades paraestatais. O que são essas entidades paraestatais? Como o próprio nome fala, são entidades que ficam ao redor do Estado, dando um suporte ao Estado pela prestação de serviço público, para a prestação de serviço público. Então, mesmo esses agentes nessas entidades paraestatais serão considerados servidores públicos para efeitos penais. Entrou em vigor em 2020 a Lei de Abuso de Autoridade do ano de 2019, que nós vamos estudar na aula 5. Esta lei, no artigo 2º, ela vem de uma forma até redundante, definindo o que é servidor público. E traz um rol exemplificativo e não taxativo de quem são esses servidores públicos, deixando claro que são membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Poder Legislativo, ou seja, a lei de uma forma
exemplificativa, até mesmo para deixar claro que é servidor público para efeitos de responsabilidade penal qualquer agente que pratique ato no serviço público de forma transitória ou de forma definitiva. E é interessante a gente notar o seguinte, que quando a gente vem para o direito administrativo, realmente eu não vou considerar servidor público esse servidor transitório. Eu não considero. Mas para efeitos penais, sim. Então, se no decorrer da atividade dele ele praticou alguma infração penal, ele responde como servidor público para efeitos penais. Aqui vamos fazer uma observação. Há aqueles agentes que exercem o chamado munus público, que é um encargo nomeado pelo poder ou judiciário ou qualquer outro poder. Nós temos como, por exemplo, o tutor, o curador, o inventariante. Estes são considerados servidores públicos para efeitos penais? Não. Aqueles que exercem o munus público, ou seja, o encargo, porque ser tutor, ser um curador, é um encargo que você exerce, não é considerado servidor público para efeito penal. E o jurado é considerado servidor público? É. O jurado, no exercício da atividade dele no tribunal do júri, será considerado como servidor público. Então, por exemplo, se um jurado hoje recebe uma certa quantia em dinheiro para que ele vote de uma forma X ou Y, ele será considerado servidor público e responderá pelo crime praticado por servidor público. Inclusive, no caso do jurado, a importância desse serviço público é tão grande que, além do 327, que já há uma interpretação nesse sentido de que seria servidor público, o Código de Processo Penal deixa claro que ele é considerado, inclusive, como um juiz togado para efeitos de crimes penais. Bom, dentro disso, eu posso então dizer o seguinte: para o servidor público que pratica infrações no serviço público, ele responderá por um crime que nós vamos chamar de crime funcional. Mas antes de adentrarmos no crime funcional, vamos aqui responder umas perguntas aqui do Saber Direito. Vamos lá. Para efeitos penais, o agente público precisa ser remunerado? Não, ele não precisa ser remunerado. Ele pode até exercer atividade não remunerada, que ele será considerado servidor público. Não pode ter função transitória. Pode sim ter função transitória. Não está incluída entidades paraestatais. Lembra que eu disse que o 327 do Código Penal, inclusive por equiparação, ele incluiu os agentes de entidades paraestatais como servidores públicos para efeitos penais. Inclui os empregados de empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Isso mesmo. A alternativa correta é a alternativa D. Então, para efeitos penais, o servidor público é aquele remunerado ou não que exerce serviço público em entidades ou estatais ou paraestatais. Só mais uma questão quanto ao servidor público. E o agente político, ele é considerado também servidor público para efeitos penais? Sim. O agente político também é considerado servidor público para efeitos penais. Voltando um pouquinho na nova lei de abuso de autoridade, que entrou em vigor em 2020, publicada em 2019, ela inclui de forma expressa o agente político. Houve um debate por um tempo que esse agente público não seria o agente político. Não, o agente político também é considerado servidor público para efeitos penais. Bom, sabendo agora quem nós consideramos como servidor público para efeitos penais, nós vamos dizer que esse agente público, quando pratica um crime
que vá contra a administração pública, ele vai praticar o que nós chamamos de crime funcional. Então, o crime funcional é inerente para quem tem essa qualidade de agente público, dentro dessa definição que a gente deu do que é agente público para efeitos penais. Então, todo agente público que pratica qualquer crime responde por crime funcional? Não, não é bem assim. Eu hoje, como agente público, como servidora pública, se pratico um homicídio, eu não respondo como agente pública. Mas se eu hoje, como agente público, recebo dinheiro para a prática de um ato ou não, eu pratico o crime de corrupção. Então, na realidade, a minha qualidade de agente pública, ela vai ser justamente para que eu pratique o crime contra a administração pública. Aí vem uma outra pergunta. Vamos supor que eu não seja agente pública e eu pratique um furto. Eu vou responder pelo artigo 155 do Código Penal e pratico um furto. Vamos supor que eu, como agente pública, pratique um furto que não seja na administração pública. Eu continuo respondendo pelo crime de furto do artigo 155 do Código Penal. Mas vamos supor que eu, como agente pública, pratique uma subtração de um bem móvel na administração pública. Eu vou responder pelo crime de peculato furto, que é um crime inerente para aquele que tem a qualidade de servidor público. Então, na realidade, não é o fato de eu ser servidora pública que me gera um crime funcional. Evidente que não. O crime funcional é aquele crime contra a administração pública praticada pelo servidor público que se vale da sua qualidade de agente público para a prática do crime. E os crimes funcionais podem ser divididos em crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios. Qual a diferença que eu faço desses crimes? Crime funcional próprio é aquele em que, não existindo a qualidade de servidor público, ele deixa de ser crime. Vou exemplificar daqui a pouco. Já os crimes funcionais impróprios são aqueles em que, ao se retirar a característica, a qualidade, a elementar de servidor público, continua sendo um outro tipo de crime. A gente tinha falado de um exemplo agorinha. Nós tínhamos dado um exemplo agorinha. Eu hoje subtraio uma coisa alheia móvel. Não é da administração pública. Eu como servidora pública, pratico crime de furto, porque eu não usei a qualidade de servidora pública. Mas eu hoje, me valendo da qualidade de servidora pública, acabo subtraindo uma certa quantia, um certo bem da administração pública. Eu pratico o crime de peculato furto. Peculato furto, então, é um crime funcional impróprio. Ou seja, se não existe a qualidade, a característica, a elementar de servidor público, continua existindo um crime, que é o crime de furto. Mas, por exemplo, o crime de prevaricação, que nós vamos ver na aula 2, na próxima aula, é um crime que, ao retirar a qualidade de servidor público, a característica de servidor público, ele deixa de existir. É o que nós chamamos de atipicidade da conduta. Então, se eu, servidora pública, pratico um crime de prevaricação, ao se retirar a característica servidora pública, não vai existir crime algum. Então, a diferença entre crimes funcionais próprios e impróprios é justamente no sentido de que crimes funcionais próprios é essencial a característica de servidor público e, ao ser retirada, não existe crime algum. É atípico. São crimes que são típicos do servidor público e, não existindo servidor público, não será nenhum outro crime.
Já os crimes funcionais impróprios são aqueles crimes que, ao retirar a elementar, a característica, a qualidade de servidor público, ele deixa de ser um crime típico de servidor público e passa a ser o que nós chamamos de crime comum. Vem uma pergunta. Estes crimes funcionais do servidor público, praticados pelo servidor público, estão previstos apenas no Código Penal? Não. Evidentemente, o Código Penal possui a grande maioria desses crimes. Há um capítulo próprio chamado Crimes Praticados contra a Administração Pública por Servidores Públicos. Contudo, há diversas leis esparsas que também trazem a previsão de crimes funcionais praticados por servidores públicos. Por exemplo, a Lei de Crime Tributário, a Lei Ambiental, a Lei de Licitações, a nova Lei de Abuso de Autoridade é uma lei de crimes funcionais. Nós veremos essas leis nas aulas 4 e 5. Só que os crimes, só para lembrar que os crimes previstos no Código Penal não são os únicos crimes funcionais. E o particular, quando pratica crimes contra a administração pública, esses crimes também são chamados de crimes funcionais? Não. A nomenclatura, a denominação crimes funcionais é inerente apenas aos crimes praticados pelo servidor público contra a administração pública e não estão previstos apenas no Código Penal. Estão previstos no Código Penal e em leis esparsas, ou seja, outras legislações especiais. Antes da gente continuar, vamos responder outro quiz? Os crimes funcionais estão previstos apenas no Código Penal. O que é que nós dissemos? Além do Código Penal, nós temos várias outras leis que trazem a previsão de crimes funcionais. Dei até exemplos aqui. A Lei de Abuso de Autoridade, nós vamos estudar na aula 5, Lei de Crimes Tributários, Licitações, Lei de Crimes Ambientais, nós vamos estudar na 4ª aula, todas também trazem os chamados crimes funcionais. Não são estendidos ao particular. Vamos fazer uma paradinha aqui agora. Eu faço o seguinte, eu como servidora pública hoje, pratico um crime contra a administração pública. E um particular é coautor, é partícipe do crime comigo. Ele não é servidor público, mas ele me ajuda de uma certa forma. Eu pratico um ato hoje de subtração de bens móveis, o que vem a ser contra a administração pública, me valendo da minha qualidade de servidora pública. Como vai ficar a situação deste particular? Você poderia me responder assim, bom, tratando-se de crimes impróprios, ele responderia por furto e você por peculato. Ou você poderia dizer assim, não, ele não responde por nada, se for crime próprio. Não. Lembra que no Código Penal nós temos uma chamada teoria denominada monista. O que diz a teoria monista? Teoria monista se refere ao concurso de pessoas. Então, quando todas aquelas pessoas praticam um determinado crime, todas vão responder pelo mesmo crime. Mono, um único crime para todas elas. Mas, Ana, você terminou de dizer que o crime funcional é inerente ao servidor público. Sim, mas de acordo com a teoria monista, mesmo aqueles que não sejam servidores públicos responderão pelo crime funcional. Justamente porque eles agiram em concurso de pessoas. Então eu digo o seguinte, que hoje o crime funcional não será praticado pelo particular contra a administração pública se ele estiver sozinho. Não existe isso. Mas se ele, em concurso com o servidor público, como coautor, como partícipe juntamente com o servidor público, ele vai responder pelo mesmo crime do servidor público. Há exceções?
Há algumas exceções na teoria monista. Vamos dar o exemplo de corrupção. O particular que paga para o servidor público responde por uma espécie de corrupção que nós vamos ver na aula 2. Já o servidor público que recebe ou solicita a vantagem devida responde por uma outra espécie de corrupção. Nós temos duas corrupções aqui, uma ativa e uma passiva. Pela teoria monista, ambos responderiam pelo mesmo crime. Mas aqui, neste exemplo, a lei trouxe exceções. Então, vamos recapitular. O particular sozinho, quando pratica um crime contra a administração pública, responde por um crime comum. O particular, quando juntamente com o servidor público e pratica um crime contra a administração pública, ele vai responder pelo mesmo crime do servidor público, mesmo sem ser servidor público. Ele responderá também pelo crime funcional. Nós adotamos a chamada teoria monista. Ela é a regra, o que significa que tem exceções, não é uma adoção absoluta. Quando a lei excepcionar, em situações excepcionais, pode ser que o particular responda por um crime e o servidor público responda por outro crime. Mas a regra é: o particular adquire momentaneamente aquela qualidade de servidor público e responde juntamente com o servidor público pelo crime funcional praticado. Então vamos voltar aqui. Estão previstas apenas no Código Penal? Nós vimos que não, nós vimos que tem as chamadas leis esparsas que prevêem os crimes funcionais, não são estendidos ao particular, podem ser estendidos sim ao particular, nós vimos que eles podem ser estendidos ao particular pela adoção da teoria monista, que é regra. 3. Quando impróprios, ausente a condição de funcionário público, a conduta é atípica. Olha a diferença que nós fizemos. A letra C se refere aos crimes funcionais próprios. Quando é um crime funcional próprio, se ele deixa de ser servidor público, quando não existe a elementar de ser servidor público, ocorre o que nós chamamos de atipicidade. Então, deixará de ser um crime atípico, ou seja, crime próprio e não impróprio. Alternativa D. Quando impróprios, ausente a condição de funcionário público, ocorre a desclassificação para outro delito. Lembra da diferença? Impróprio, ausente a condição de funcionário público, desclassifica-se para outro crime. Próprio, ausente a condição de funcionário público, inexiste crime. A conduta dele é atípica, ou seja, não há que se falar em crime. Então, a resposta correta é a alternativa D. Quando impróprios, ausente a condição de funcionário público, ocorre a desclassificação para outro delito. Nós estamos falando aqui em crimes, infrações penais. É muito comum ser confundido nessa situação do servidor público as chamadas infrações administrativas com infrações penais. Nós estamos falando aqui de infrações penais, nós estamos falando de crime. O que eu quero dizer com isso? Há situações em que o servidor público pratica uma conduta, uma infração contra a administração pública, mas ela não é crime, ela não está tipificada, ela não é taxada como crime. Eu só vou dizer que é crime, que é infração penal, o que a lei diz que é crime. Eu não presumo crime, eu não invento crime. Então, um servidor público hoje que pratica uma determinada conduta não prevista como crime, ele não responde por infração penal. Mas ele pode responder, a depender da conduta, por uma chamada infração administrativa. E ele pode vir a sofrer um processo administrativo disciplinar e, a depender, também ser acionado por improbidade administrativa. E o que eu estou dizendo aqui? Fulano, servidor público,
praticou uma determinada conduta que fere a administração pública. Cometeu uma determinada conduta, um determinado erro, uma falha que fere a administração pública. Ele vai responder por crime só se estiver tipificado em lei penal. Ele vai responder por infração administrativa? Pode responder, a depender da lei que trata das infrações administrativas. E Ana, quando ele responde pela infração penal, mesmo assim ele ainda pode responder por uma infração administrativa? Pode. O fato dele responder por crime não significa que ele também não responderá por uma infração administrativa. Não significa que ele não será alvo de um processo administrativo disciplinar e nem será alvo de uma improbidade administrativa. Uma conduta não afeta a outra. No direito penal, nessa questão de responsabilidade de condutas, nós temos o que nós chamamos de independência de instâncias. Então, o que acontece no direito penal não afeta o direito administrativo e nem afeta o direito civil. O fato da pessoa responder por um crime não retira a possibilidade dela ser responsabilizada administrativa e civilmente. Não retira. Daí você me pergunta, e se ela for absolvida no âmbito penal? E se ela for absolvida da infração penal? Mesmo assim, ela pode ser responsabilizada administrativa e civilmente? Pode. A depender da absolvição, não afeta nada o âmbito administrativo e civil. O que eu quero dizer com isso? Na maioria das hipóteses de absolvição, só significa que não tinha elementos para uma condenação penal, o que não significa que não há elementos para que possa ser caracterizada uma infração administrativa. Em duas hipóteses apenas, a absolvição no âmbito penal gera a impossibilidade de responsabilização administrativa. Então, apenas duas hipóteses em que, sendo absolvido o servidor público pela prática da infração penal no processo penal, ele não poderá ser responsabilizado administrativamente. Quais são essas duas hipóteses? A primeira, quando ficar demonstrado, realmente comprovado, de que aquele servidor público não foi o autor daquele fato, não foi o autor do delito. Então, em sendo absolvido no âmbito penal por comprovadamente não ter sido o autor daquele crime, isto vai gerar uma consequência imediata e ele não poderá ser responsabilizado administrativamente. Segunda hipótese, se ficar demonstrado que aquele fato dele não constituiu uma infração penal, que aquela figura era atípica. Nesta hipótese também, ele não poderá responder administrativamente. E se ele é absolvido por falta de provas? Se ele é absolvido por falta de provas, que é o que ocorre em grande parte das absolvições, ele pode continuar sendo responsabilizado administrativamente. O que eu quero dizer com isso? Significa, talvez, no exemplo da corrupção, talvez não tenha tido elementos suficientes para uma condenação no âmbito penal. Na dúvida, absolve-se. O que não significa que não tem elementos suficientes para uma condenação no âmbito administrativo. Então, é bom a gente deixar isso muito claro, porque muitas vezes a gente imagina que infração penal é a mesma coisa de infração administrativa. Não. O fato do sujeito, do servidor público, ter respondido uma ação penal e ter sido absolvido por ausência de provas, isso não significa que ele não corra risco de perder o cargo dele
lá no âmbito administrativo em razão dessa infração. Não significa. Como eu disse, apenas em duas situações que isso irá ocorrer. Apenas em duas hipóteses que nós dissemos que isso irá ocorrer. Retirando essas hipóteses, a absolvição, ela na realidade não afeta em nada o direito administrativo. Então, mesmo o servidor tendo sido absolvido, a depender da absolvição dele, mesmo assim, ele pode ter uma punição no direito administrativo em um processo administrativo disciplinar que pode variar de uma advertência até uma demissão. Vai depender do processo administrativo disciplinar. São responsabilidades diversas, são infrações diversas. O que está definido como uma infração administrativa do servidor público não necessariamente está definido como uma infração penal e vice-versa. O que o âmbito penal, que no caso é o judiciário, entender que não há elementos para uma condenação no âmbito penal, não significa que no âmbito administrativo, o administrador responsável pelo processo administrativo disciplinar não entenda, pode entender, que há elementos para uma condenação no âmbito administrativo. São responsabilidades diversas. E uma outra questão interessante. Pode uma ação penal, uma condenação numa infração penal, gerar efeitos administrativos para o servidor público? Ou seja, além de uma pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, gerar também uma punição para ele no âmbito administrativo? A resposta é sim. O artigo 92 do Código Penal, ele traz de forma clara os chamados efeitos extrapenais da condenação. E no caso do servidor público, ele traz duas situações em que este servidor público pode vir a ser demitido em razão de sentença penal condenatória. Pode perder o cargo público, pode ser exonerado do cargo público. A primeira situação que o Código Penal traz é para os chamados crimes funcionais, que nós estamos estudando, que são os crimes praticados por servidores públicos contra a administração pública, se a pena for superior a 1 ano. Então, no caso de pena superior a 1 ano, em havendo uma condenação por um dos crimes funcionais, nós vamos estudar nas aulas 2 e 3, este servidor público pode perder o cargo público lá na própria sentença penal condenatória. E a segunda hipótese, que também pode gerar a demissão, a exoneração, a perda de cargo público do servidor público, ela ocorre em crimes comuns, crimes não funcionais com pena superior a 4 anos. Então, olha só, a perda de cargo público ao servidor público decorrente de prática de crime, ela não é apenas para crimes funcionais. Ela também pode ocorrer para crimes não funcionais, crimes até que não sejam inerentes à função dele. Então, por exemplo, um servidor público hoje pratica um crime de furto não dentro da administração pública, furto mesmo, artigo 155 do Código Penal. Entrou numa residência e furtou alguns bens desta residência. Ele pode perder o cargo público caso ele seja condenado pelo crime de furto? Pode. Se a pena dele for superior a 4 anos, o juiz, na sentença, pode determinar a perda de cargo público. Essa linha de raciocínio é idêntica para o servidor público que pratica crime funcional com pena superior a 1 ano. Em havendo a condenação por pena superior a 1 ano, pode o juiz, na sentença, determinar a perda do cargo público. Ana, é automática a perda de cargo público? Não, vocês estão prestando atenção que eu estou falando pode.
que eu estou dizendo? Mesmo sendo condenada em crimes funcionais com pena superior a 1 ano e crimes comuns, ou seja, não funcionais, com pena superior a 4 anos, o juiz pode não determinar a perda. Ou seja, somente haverá perda do cargo público caso o juiz motive, caso o juiz justifique isso na sentença. Condeno fulano a pena X, de 2, 3, 4 anos, no caso de crimes funcionais, e entendo que deve perder o cargo público por ser incompatível a continuidade deste agente no serviço público. Então, não é um efeito automático, é um efeito que depende de motivação. Aí nós vamos dizer o seguinte: nada impede, contudo, que uma lei traga a perda do cargo público como um efeito automático. Exemplo, a lei de tráfico de entorpecentes, ela deixa claro que como um efeito pela condenação do tráfico é a perda automática do cargo público. Aí, naquela hipótese, o servidor público que pratica um crime comum vai perder o cargo público de forma o quê? Automática, mas porque a lei assim contempla. Caso a lei nada diga, nós vamos para o artigo 92 do Código Penal, que diz que a perda do cargo público depende de motivação do magistrado, justificativa do magistrado na sentença e vai ocorrer em 2 hipóteses: crimes funcionais com pena superior a 1 ano e crimes não funcionais ou comuns com pena superior a 4 anos. A Lei de Abuso de Autoridade 2019, que entrou em vigor em 2020, ela também traz a hipótese de perda de cargo público. Ela diz que a sentença pode ter como efeito tanto a suspensão ou inabilitação do exercício ou a demissão, a exoneração. Só que a nova Lei de Abuso de Autoridade, a Lei de Abuso de Autoridade 2019, ela traz requisitos diferentes do Código Penal. Ela diz o seguinte: isso somente poderá ocorrer se houver a reincidência específica, ou seja, se aquele agente tiver cometido um crime de abuso de autoridade anteriormente e desde que motivadamente. Então, para crimes praticados de acordo, ou seja, tipificados na Lei de Abuso de Autoridade, a perda de cargo público pelo servidor público em decorrência de condenação daquele crime, ela somente ocorrerá se ele já tiver sido condenado anteriormente pela prática de crime de abuso de autoridade e desde que o juiz motive, desde que o juiz justifique esta perda de cargo público. Lembra que a gente estava fazendo uma diferença entre infração penal e infração administrativa? Daí você me pergunta assim: agente público foi condenado por um crime funcional com uma pena superior a 1 ano, mas o juiz nada disse na sentença quanto à perda de cargo público. Lembra? Eu disse que não é um efeito automático. Ele deve ser motivado e justificado. O juiz nada falou, o juiz nada mencionou. Ele não perdeu o cargo público em razão daquela condenação penal, mas ele pode perder o cargo público em razão de um processo administrativo disciplinar que ele possa sofrer no serviço público? Sim, nós dissemos aqui e repetimos, são responsabilidades diversas. Mesmo que ele não perca o cargo público na ação penal, isso não é, na realidade, um impeditivo de um processo administrativo disciplinar que possa gerar pena de demissão lá
no direito administrativo. Então, na realidade, volta aquele princípio que nós falamos. Responsabilidade penal e responsabilidade administrativa, elas são independentes. Quando o juiz não determina a perda do cargo público na sentença penal, ele não está dizendo não se pode perder o cargo público. O que ele está dizendo é, não vou determinar a perda do cargo público aqui, mas nada impede que no processo administrativo disciplinar ele possa perder esse cargo público. Vamos responder mais um quiz? Quando o servidor público é condenado pela prática de um crime previsto no Código Penal, perde o cargo público automaticamente, independente do crime e da pena. Lembra que nós falamos aqui, os crimes praticados no Código Penal, sejam funcionais ou comuns, funcionais com pena superior a 1 ano e comuns com pena superior a 4 anos, a perda de cargo público, ela não é automática. Foi condenado, perdeu o cargo público. Não. O juiz precisa motivar e justificar a perda do cargo público. Alternativa B. Pode perder o cargo público apenas se for condenado pela prática de crimes funcionais. O Código Penal deixa claro que também se pratica crimes comuns. Lembra, nós fizemos a diferença no início da aula. A diferença entre crimes funcionais e crimes comuns. Crimes funcionais são aqueles inerentes ao servidor público. Crimes comuns são crimes que não são inerentes ao servidor público, ele não pratica de acordo com a sua função ou seu cargo. Então, o Código Penal diz que em crimes comuns também pode haver a perda do cargo público, desde que haja condenação superior a 4 anos e desde que o juiz motive e justifique. Nada impede, contudo, que lei especial traga a perda de cargo público a depender de um crime específico, como a lei de tráfico de entorpecentes. Mas se a lei não trouxer previsão expressa da perda automática de cargo público, ela terá que ser motivada nas duas situações que o Código Penal trouxe. C. Perde o cargo público em qualquer crime em que for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, desde que o juiz motive a perda do cargo público. Sim, aqui diz respeito ao chamado crime comum. Quando ele for condenado por pena superior a 4 anos em crime comum, pode o juiz, na sentença, determinar a perda do cargo público. Crimes funcionais, pena superior a 1 ano. Crime comum, pena superior a 4 anos. Ambas as hipóteses devem ser motivadas. Alternativa D. Perde o cargo automaticamente quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso do poder ou violação de dever para com a administração pública. Não ocorre a perda automática. A perda aqui deve ser motivada e justificada. Lembra que nós também falamos o seguinte, a lei de abuso de autoridade não trouxe a limitação de pena que o Código Penal tem. A lei de abuso de autoridade, ela só traz crimes funcionais, mas ela não limitou, como o Código Penal limitou, no prazo de 1 ano. Ela não fez isso, mas ela traz como requisito a reincidência específica e a motivação. Contudo, aqui a alternativa, ela refere-se, o quiz refere-se aos crimes do Código Penal, que somente ocorrerão em 2 hipóteses. Crimes funcionais com pena superior a 1 ano, crimes comuns com pena superior a 4 anos, desde que motivado. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Perde o cargo público em qualquer crime em que for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, desde que o juiz motive a perda do cargo público. A alternativa C é a alternativa correta. Bom,
Daí nós temos uma seguinte situação que possa aparentar um conflito de leis. Eu disse que os crimes, na realidade, funcionais, não são apenas previstos no Código Penal. Até porque, comumente, quando a gente fala em crimes praticados contra a administração pública e crimes funcionais, vem à nossa mente apenas o Código Penal. Não, eu disse que, na realidade, pode ter previsão no Código Penal e em leis especiais. Então, vamos lá. Eu tenho uma lei especial, que é, por exemplo, a lei de crime tributário, que tem um item lá, um capítulo dela dizendo assim, crimes praticados pelo servidor público contra a administração pública. E vamos supor, no caso da lei de crime tributário, são crimes referentes ao fisco, à administração fazendária. Então vamos supor que haja no crime tributário uma conduta assim descrita: solicitar vantagem indevida para praticar qualquer ato de interesse pessoal contra a administração fazendária. Esse crime está previsto lá, um crime funcional praticado por servidor público no Código, na Lei de Crime Tributário, na Lei 8.137 de 1990. Contudo, no Código Penal, eu também tenho um crime de corrupção, que diz assim: solicitar vantagem indevida para praticar ato que diga respeito a interesse pessoal, vantagem pessoal contra a administração pública. Assim, aparentemente, eu tenho duas leis prevendo o mesmo crime. Eu tenho uma lei 8.137 de 1990 e eu tenho o Código Penal de 1940 prevendo o mesmo crime? Não. As condutas são idênticas, mas lembre que aqui nós vamos para o princípio da especialidade. E o que significa esse princípio da especialidade? Se eu tenho uma lei que traz uma conduta específica, esta lei prevalece sobre outra lei que traz a conduta geral. Assim, o Código Penal, ele tipifica diversos crimes do servidor praticados contra a administração pública. Contudo, se vier uma lei mais específica do Código Penal, dizendo crimes contra a administração fazendária, crimes contra o meio ambiente, a administração ambiental, eu vou para a lei específica. Eu vou aplicar o princípio da especialidade e vou para a lei específica. Então, na realidade, aqui nós temos a seguinte situação: quando aparentemente há duas leis prevendo o mesmo fato, nós vamos nos basear no princípio da especialidade. Isso pode ocorrer, sim, comumente nos chamados crimes funcionais, em que há leis específicas, elas vêm trazendo crimes, na realidade, previstos no Código Penal, mas que têm uma especialidade. A administração fazendária é específica em relação à administração pública. Assim, a 8.137 de 1990, que trata de crimes tributários, será específica em relação à administração pública, que trata dos crimes como um todo. Pelo princípio da especialidade, nós também vamos utilizar no caso do servidor público que aparentemente pratique dois crimes. Então, por exemplo, eu hoje, servidora pública, pratico um furto me valendo da qualidade de servidor público contra a administração pública. Vou responder por furto e por peculato? Não. Eu vou responder por peculato. Eu não vou responder pelos dois. Eu vou responder pelo crime mais específico do que o crime geral. Então, em crimes funcionais, isso é muito comum que ocorra, aparentemente, um conflito de normas. Só que nós sempre vamos nos valer da norma em espécie, da norma específica para aquele crime,
que é a que deve ser adaptada ao caso concreto. Ou seja, é o denominado princípio da especialidade. Assim, quando aparentemente nós tivermos um suposto conflito de normas, isso não ocorre de forma efetiva, nós vamos nos valer da lei mais específica. Então, eu estou dizendo aqui que eu tenho crime funcional, que pode ser um crime funcional tributário, um crime funcional licitatório, um crime funcional ambiental, um crime funcional tecnológico, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Sim, o crime funcional, ele é um gênero. E eu posso ter outros crimes funcionais que afetem a administração fazendária, que afetem a administração ambiental, que afetem a lei de licitação. Não vão perder a característica de crime funcional, porque é inerente a eles a condição de servidor público. Contudo, nas leis específicas, nós vamos adequar para que responda pelo crime baseado na espécie. Então, finalizando, na aula de hoje nós trouxemos uma visão geral do que são crimes funcionais. Na realidade, nós não entramos nos crimes em espécie, nós vamos entrar nas próximas aulas. Na aula 2 e 3, nós vamos tratar dos crimes em espécie previstos no Código Penal. Na aula 4, dos crimes em espécie previstos nessas legislações especiais que nós falamos. E na última aula, nós vamos tratar da Lei de Abuso de Autoridade de 2019, com entrada em vigor em 2020. Então, recapitulando, servidor público para efeitos de direito penal é um conceito amplo e não um conceito restrito, como é na administração pública. Então, para responder penalmente, como efeitos penais, eu entendo que aquele sujeito ativo, aquele servidor público que pratica o crime, ele pode ter função remunerada ou não, o cargo pode ser transitório ou não, agente político também pode ser, independente qual poder ele integre, o Estado, ele responde, entidades paraestatais, os agentes de entidades paraestatais também respondem como servidor público. A Lei de Abuso de Autoridade 2019 e 2020, ela reiterou o que diz o Código Penal no artigo 327, estendendo, deixando elástico esse conceito de servidor público. Então, agente político também enquadra. Relembrando que aqueles que exercem o munus público, ou seja, o encargo público, como tutor, curador, inventariante, estes não respondem como servidores públicos. Vimos também o que é crime funcional. Crime funcional é o crime praticado por servidor público. A gente, na realidade, fala em crime funcional e crime comum. O crime funcional é aquele que depende da elementar de servidor público. Ele pode ser próprio e impróprio. Crime funcional próprio é aquele se eu retiro a característica de servidor público, deixa de ser crime. A conduta por ele praticada é atípica. Crime funcional impróprio, quando eu retiro a característica de servidor público, ele responde por um outro crime comum. Lembramos que o particular responderá por um crime funcional se ele for coautor ou partícipe do servidor público pela teoria monista, que comporta exceções. Demos exemplo da corrupção ativa e passiva. Mas, como regra, o particular, como coautor ou partícipe, responde também pelo mesmo crime que o servidor público responde. Isso é o que nós adotamos, a chamada teoria monista. Um dos efeitos da condenação do servidor público no âmbito penal pode ser a perda do cargo público. Lembrando que essa perda do cargo público pelo Código Penal ela não pode ser automática, ela deve ser motivada e justificada. E também fizemos uma diferença entre infração penal e infração administrativa, deixando claro que o fato de ser absolvido no âmbito penal não gera necessariamente a não punição por direito administrativo. Bom, enfim, a aula de hoje era essa questão das considerações gerais dos crimes funcionais.
Nós ainda temos mais 4 aulas, nós vamos trabalhar com os crimes funcionais em espécie. Muito obrigada pela sua atenção e aguardo vocês nas próximas aulas. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.